Fala pessoal, mais um vídeo aqui e hoje eu preciso te levar para uma viagem. Mas calma, não é uma daquelas viagens bonitas com paisagem de tirar o fôlego e um final feliz. Não, é uma viagem que milhões de brasileiros fazem todos os dias e que para muitos termina em hospital ou pior, no cemitério. Você já se perguntou por que dirigir no Brasil parece sempre uma roleta russa? Porque, mesmo dirigindo com cuidado, o risco continua alto? A resposta pode parecer simples. As estradas são ruins. Mas isso é só a superfície de um problema muito mais profundo, mais antigo e sim, mais cruel do que parece. Em 2023, mais de 33 mil pessoas morreram em acidentes nas estradas e ruas brasileiras, um número que deveria causar comoção nacional. Mas, como sempre, a gente se acostuma. A manchete passa, o luto vira estatística e a estrada continua lá esperando a próxima vítima. Agora imagine essa cena. Um ônibus com 48 passageiros segue viagem numa BR qualquer. O motorista está sóbrio, respeita o limite de velocidade, faz tudo certo, mas a estrada esburacada e sem acostamento forçam uma manobra brusca. O motorista tomba. 7 mortos. O que falhou? O motorista? Os passageiros? Não. A estrada. O Brasil tem mais de 1,7 milhão de quilômetros de rodovias. Parece muito, mas menos de 13% delas são pavimentadas. E mesmo entre as pavimentadas, a maioria está em estado regular, ruim ou péssimo, segundo a Confederação Nacional do Transporte. A precariedade das estradas não é exceção, é a regra. E quando se fala em duplicação, a situação ainda é mais trágica. Em um país continental como o Brasil, só 12% das rodovias federais são duplicadas. Isso significa que, na maioria dos trechos, carros, ônibus e caminhões dividem a mesma pista estreita, sem margem de erro, sem proteção, sem alternativas. É nesse cenário que acontecem os famosos acidentes frontais, aqueles em que dois veículos colidem de frente, geralmente em ultrapassagens arriscadas. Só que não é só o risco, é um tipo de acidente que representa apenas 3% dos casos, mas quase 30% das mortes. Porque quando um caminhão e um carro se chocam de frente a 80 quilômetros por hora, não tem cinto de segurança, airbag ou sorte que resolva. Mas por que o Brasil chegou a esse ponto? Porque as estradas matam mais que muitas guerras. A resposta está no espelho retrovisor da nossa história. Durante décadas, a malha rodoviária foi tratada como obra de vitrine política. Governos estaduais e federais investem mais em inauguração de trecho do que em manutenção. O asfalto era jogado em cima da terra vermelha, muitas vezes sem drenagem, sem engenharia adequada, apenas para mostrar serviços. E quando a manutenção chegava, era feito como um remendo. Tapar buraco virou sinônimo de cuidado, quando na verdade era só o mínimo para evitar protestos. O resultado? Um asfalto que parece ter passado por uma guerra, com buraco, ondulações, placas tortas e, o mais grave, sinalização deficiente. Aí vem o outro lado da tragédia: os radares. Muita gente detesta. Diz que é indústria da multa, que é armadilha para pegar otário. Mas a verdade, e aqui vem o dado que muda tudo, é que a presença dos radares reduz acidentes em até 60% em determinados trechos. 60%. Isso não é opinião, é estatística. Quando um radar é instalado, os motoristas freiam, prestam atenção, reduzem. Pode ser por medo da multa, mas o efeito é real. Vidas são salvas. No entanto, entre 2019 e 2022, houve uma verdadeira cruzada contra os radares no Brasil. Trechos perigosos perderam fiscalização e os acidentes voltaram a subir. É como se o país tivesse escolhido não enxergar. Mas não é só fiscalização que resolve. Em países como a Alemanha e o Japão, os investimentos em infraestrutura viária seguem critérios técnicos. Trechos perigosos são duplicados, curvas fechadas são redesenhadas, barreiras de contenção são instaladas. Aqui, a gente ainda depende de emendas parlamentares, como se estrada fosse favor e não política pública. Agora, segura essa. Para cada R$ 1 gasto na duplicação e melhoria de uma rodovia, economizam-se até R$ 3 em custos com acidentes.
Isso inclui hospital, bombeiro, perícia, seguro, perda de produtividade. Investir em estradas salva vidas e ainda sai mais barato. Quer um exemplo prático? A BR-101, no trecho entre Pernambuco e Alagoas, passou por duplicações nos últimos anos. O número de acidentes caiu drasticamente. Já a BR-116, no trecho entre Feira de Santana e Euclides da Cunha, continuou com pista simples, cheia de buracos e com um dos maiores índices de mortes por habitante no país. A diferença está no investimento e não no comportamento dos motoristas. E falando em comportamento, é claro que dirigir no Brasil exige atenção redobrada, mas nenhum motorista consegue compensar um buraco que aparece de repente numa curva. Nenhum motociclista sobrevive a um desnível de 20 centímetros entre a pista e o acostamento. A culpa nem sempre está no volante. Às vezes está no concreto mal colocado lá atrás. E sabe o que mais revela o abandono? Os acostamentos que viraram estacionamento de caminhoneiros, porque não há áreas de descanso. A sinalização apagada, os postes de iluminação quebrado. Tudo isso grita uma verdade silenciosa. No Brasil, quem pega a estrada está por conta própria. Mas nem tudo está perdido. Em alguns estados, iniciativas têm mostrado que é possível mudar esse cenário. O Paraná, por exemplo, vem investindo pesado em concessões com metas rígidas de duplicação, manutenção e instalação de radares. E mais, as novas concessões prevêem áreas de escape para caminhões e postos de emergência. Isso é o básico que funciona. Outra saída é o uso de tecnologia. Algumas cidades brasileiras já testam sistemas inteligentes que analisam o fluxo em tempo real e ajustam limites de velocidades automaticamente, com painéis informativos. Em São Paulo, a Marginal Tietê tem esse tipo de sistema, e os resultados são animadores. Mas, de novo, é algo restrito, localizado e que ainda precisa de escala nacional. A verdadeira transformação vem quando os cidadãos entendem que a estrada boa não é luxo, é necessidade. Quando se para de ver radar como inimigo e passa a ver como guardião. Quando a gente entende que duplicar uma pista não é favor político, é dever do Estado. E, acima de tudo, quando a pressão pública se organiza. Porque, sim, as mortes nas estradas são evitáveis, mas, para isso, precisa de cobrança, de transparência, de projeto. Não dá mais para aceitar que um país que é referência em agronegócio e exportação tenha caminhões tombados por causa de buracos, que famílias inteiras sejam destruídas em ultrapassagens mal calculadas, porque não havia uma segunda faixa. A pergunta que fica é: quantas vidas mais a gente vai precisar perder até entender que estrada também é política de saúde pública, e cada buraco não tapado, cada quilômetro não duplicado, cada radar removido é uma sentença de morte esperando o nome? Talvez o Brasil precise, mais do que nunca, aprender a cuidar do caminhão que leva a gente para frente. Porque do jeito que está, dirigir aqui é como seguir por uma estrada onde o destino é sempre incerto e o perigo constante. Mas isso pode mudar, e começa quando a gente para de normalizar o absurdo, quando a gente exige que o básico funcione, porque a estrada não foi feita para matar, foi feita para ligar pessoas, sonhos, oportunidades, e no fim das contas, a vida não deveria correr riscos só porque alguém pegou a estrada errada. Que essa seja a última curva cega que a gente aceita como inaceitável.